Olá, meu nome é Gessé Souza Vieira, eu sou arquiteto urbanista e hoje nós vamos falar das vantagens sobre as esquadrias de alumínio. Qual a importância de investir hoje em esquadria de qualidade? Uma coisa muito convencional que acontece na obra, o pessoal inicia com a construção, com todo um planejamento, e esquadrias e algumas partes de acabamento acabam ficando mais para o final da obra. Geralmente quando às vezes a pessoa gastou um pouco mais ou começou a segurar um pouco do investimento e acaba optando, na hora de escolher as esquadrias, pelo preço e às vezes deixando um pouco de lado a qualidade. A importância hoje de poder investir numa empresa que tem credibilidade, num material de qualidade, é extremamente importante porque é o acabamento da casa, da tua construção, que ela vai ter ali. E se tu for ver assim, faz a avaliação da parte estética da casa, ela vai fazer a composição, toda a parte estética, os fechamentos vão, e é totalmente importante hoje tu conseguir fechar os vãos da tua casa para que ela te traga aquele conforto de dentro da casa. Então tu ter um tratamento acústico de acordo com o tipo de abertura, as áreas de ventilação natural, de iluminação são tão importantes e nisso tu não pode pecar no final, no momento que o local que pode ter possibilidade de entrar água com chuva e tudo mais, com uma vedação, com às vezes materiais de qualidade, são coisas que vão te dar uma dor de cabeça no momento que tu vai começar a desfrutar da tua casa. Então hoje, quando chega nessa parte, eu considero um dos momentos mais importantes, até porque o investimento que tu vai fazer, ela tem uma porcentagem a se considerar daquilo que ela é impregnada, aquilo que ela é empregada na tua construção, ela se paga pela durabilidade, pela funcionalidade, pelo material utilizado. E às vezes o pessoal tem essa visão de querer economizar num dos itens mais importantes que é da casa, que é a parte dos fechamentos, a parte das aberturas, tanto das portas internas quanto das aberturas externas da casa. Então vamos lá. Eu vou contar agora, vou trazer aqui para vocês algumas das vantagens da gente poder trabalhar com esquadrias de alumínio. Vamos lá. Primeiro, questão da praticidade de cores diferentes que a gente pode ter. Hoje está em alta a gente trabalhar com aberturas na cor preta, porém ela tem uma variedade que hoje, se eu quiser trabalhar com uma abertura amarela, azul, vermelha, qualquer cor, ela se torna muito mais fácil porque ela trabalha com um tipo de pintura eletrostática, coisa que os outros tipos de abertura teriam que ser adesivado ou algum tipo de tecnologia diferente. Isso poderia encarecer muito o tipo de abertura. Vamos lá, segunda, o sistema estrutural dela. Hoje, se eu quero trabalhar com grandes vãos de fechamento com abertura, o alumínio ele tem uma resistência maior, que eu consigo chegar nesses vãos, nesse fechamento, sem necessariamente eu ter que aumentar muito a estrutura, ter que encorpar muito. Então eu consigo ter grandes alturas, vencer grandes vãos com o perfil com corpos um pouco menor do que seria para que eu consiga ter bastante dessa transparência, eu consiga trazer a minha ideia da funcionalidade para dentro do conceito que eu tenho da fachada. Outra vantagem, questão de custo. Hoje a abertura em alumínio, como tu tem perfis que tu pode trabalhar de acordo com a parede dela, tu pode gerenciar os custos da obra. Então tem aberturas que tu vai ter numa casa que ela vai ter dimensões menores, que tu consegue trabalhar com um perfil específico para aquele tipo de abertura e onde vai exigir uma estrutura melhor, um fechamento melhor, com paredes mais grossas, isso tu consegue jogar. É uma baita de uma vantagem. Outra vantagem que é muito interessante, o desgaste que ela vai sofrer durante o tempo. Pelo fato de manter uma pintura eletrostática, ela tem uma durabilidade muito maior. Isso não vai te dar aquele efeito de, quando daqui a pouco tu tem, por exemplo, uma abertura que ela está em PVC, tu construiu uma casa, ela tá ali e passou durante alguns tempos, tu já tá morando nela. E vem teu vizinho e constrói uma casa do lado e ela vai fazer com o mesmo tipo de abertura, vamos supor em PVC branca. Quando tu comparar uma abertura nova que recém chegou com a tua que já tem alguns anos, tu vai perceber aquela diferença bem considerável da tonalidade. A abertura de alumínio ela tem uma durabilidade muito maior nessa função da manutenção da cor. Bom, outra vantagem que a gente tem nas aberturas de alumínio é essa variedade que ele nos permite da gente ter uma liberdade na hora de fazer um projeto. Como eu falei, hoje se eu quiser trabalhar com uma cor totalmente específica, vamos supor, para a área comercial, é muito comum. Daqui a pouco eu queria uma abertura num tom vermelho, que não é o convencional para residência, a abertura de alumínio me
me proporciona isso. E uma outra grande vantagem, que se eu gosto de um tipo de construção, vamos supor, daqui a pouco uma casa de sítio, que eu quero trazer a madeira, eu quero trazer elementos naturais para a composição dessa fachada, eu posso trabalhar com aberturas de alumínio com tons amadeirados, onde ela recebe a pintura, trazendo a ideia da madeira para dentro das aberturas. Sem contar com a variedade e o dinamismo que a abertura de alumínio ela vai ter, tanto quanto aberturas com vidro duplo, eu posso ter tela de mosquito, a parte acústica dela, ela não peca em nada em função do sistema de travamento dela. Então, são todas as vantagens que comprovam que as esquadrias de alumínio, elas vieram forte para o mercado e vieram para ficar. É difícil tu não hoje, tu construir uma casa e tu não optar em ter um orçamento, tu ter a tua proposta nas aberturas de alumínio hoje. Hoje, na arquitetura, está muito em evidência a gente poder utilizar materiais que estão na natureza e trazer para dentro da construção civil. Então, hoje tu vê que está muito em alta a gente trabalhar com pedra natural, com a utilização da madeira, o concreto aparente, que é algo que traz aquela pegada talvez mais industrial. Porém, a gente tem que levar em conta também a utilização, durabilidade e custo, muitas vezes, desse material. Tem alguns materiais que daqui a pouco eles vão nos dar um pouco mais de trabalho para manter, para ter uma limpeza, para que ela continue com essa aparência original daquela que ela foi projetada para estar impregnando, para estar contemplando com a fachada, contribuindo com a parte da fachada. Hoje a utilização dos brises em alumínio, ele veio com muita força, em função da manutenção, em função do acabamento perfeito que fica, e ela nos dá essa liberdade para no momento que a gente vai projetar algum tipo de brise, móvel, ripado, seja lá o que for, que a gente consiga utilizar desde a tonalidade da madeira, e algo que é um material que eu vou utilizar ali e eu vou ter 10, 15 anos ele com aquela mesma aparência, onde a minha manutenção muitas vezes fica somente numa lavagem, em limpar, passar um pano, tirar poeira, eu não tenho um custo de manutenção alto. Então daqui a pouco, quando a gente vê e quer projetar algo para compor uma fachada, a gente não pode simplesmente fechar no preço que ele está saindo na hora da compra, mas sim esse preço distribuído em 15 anos, evitando manutenção, evitando repintura, evitando desgaste do sol, tudo isso, o brise em alumínio com revestimento, ele se paga ao longo do tempo, o tempo que ele vai estar utilizando ali, para tu sempre ter uma fachada com uma cara de moderna, uma cara de nova, sem esse desgaste dos materiais. Então tá, uma das dúvidas que o pessoal tem hoje em dia é referente à qualidade das aberturas, as esquadrias de alumínio. O pessoal tinha uma ideia que talvez a abertura, quando saiu da de madeira e foi para a de PVC, que se tornou predominantemente utilizado durante o período, era como se tivesse o que havia de melhor. E alumínio tinha uma ideia de uma abertura que fosse fraca, que não tivesse uma boa vedação, que estivesse rangindo com o tempo. E não, hoje, quando tu conhece a tecnologia que é impregnada para a fabricação das esquadrias de alumínio, te surpreende. Desde o tamanho dos marcos, a fixação dela, o seu sistema de travamento e a acústica que ela proporciona, mesmo sem ser daqui a pouco apropriada para isso, com vidro duplo, alguma coisa assim. Vedação, antivento, ruído, chuva, é surpreendente o tipo de abertura. Fora as outras vantagens que eu já falei, que ela tem, hoje é um sistema que se tu chega, tu consegue ver, enxergar, não tem como te surpreender com a qualidade que as esquadrias de alumínio proporcionam hoje para um projeto. Sem contar com toda a diversidade que ela pode oferecer na hora da nossa liberdade de criar um projeto, do conceito que a gente está fazendo, essa liberdade de criar vãos e divisões de uma abertura, com mais liberdade, o sistema dela de travamento, de fechamento, tudo, hoje é, digamos assim, superior ou igual para o que está mais convencional hoje no mercado, que seria a de PVC. Uma coisa muito legal que vem hoje também junto com as esquadrias de alumínio é a possibilidade de tu automatizar. Então hoje, desde os fechamentos, muito utilizado para, geralmente para os dormitórios, uma área que tu precisa de um pouco mais de privacidade, hoje vem já com os modelos com motor, com as persianas automatizadas. Isso é legal porque depois tu pode integrar até com algum sistema de inteligência, por exemplo, Alexa, e fazer toda a automatização da parte da casa. O que é legal? A fabricação dela já vem desde uma parte totalmente
automatizada, o que dá um acabamento mais perfeito para que se chegue esse resultado mais interessante na tua casa, e ela permite algum tipo de personalização do que o projeto exige. Por exemplo, algum tipo de abertura que a gente vai fazer, por exemplo, nesse projeto, eu preciso ter um vão inteiro com todas as aberturas na mesma linha para que elas possam ir e se esconder atrás de uma parede oculta, e no momento que eu quero fechar, eu tenho o fechamento todinho do vão, trazendo o máximo de claridade, o máximo de amplitude do projeto, mesmo com as aberturas todas fechadas. Isso é legal, a gente poder personalizar e inserir todo tipo de tecnologia que hoje tem disponível no mercado, a gente consegue adaptar com esse tipo de abertura. Hoje, por que eu indicaria a Graibin para fazer toda a parte de aberturas da minha casa? Uma coisa, primeiro, sem falar do material, a qualidade que a empresa apresentou no momento que forneceu todas as aberturas, tanto a parte interna quanto externa da casa, uma coisa que eu vejo muito importante é a credibilidade da empresa. Uma empresa que já está consolidada no mercado, isso nos dá um pouco de tranquilidade, nos dá muita tranquilidade no momento que a gente vai fechar um contrato, que a gente vai comprar, quando a gente começa a conversar com um com o outro e ver que o trabalho que a empresa sempre apresentou, sempre buscou a satisfação do cliente. E ninguém está sujeito a daqui a pouco acontecer algum imprevisto. Agora, quando tem uma empresa que te dá suporte ao tempo todo, não te deixa meio que na dúvida, não te deixa esperando, a empresa consegue te dar um suporte e não nega em nada a qualidade que ela prometeu no momento da venda até a parte de entrega, isso nos dá uma tranquilidade para poder fechar um negócio e eu poder ter com tranquilidade indicar a Graibin como uma empresa para fazer todo o fechamento das partes internas quanto portas internas também da tua casa.